Boa noite, boa noite. Vamos aguardar o pessoal entrar. Sejam bem-vindos. Glória a Deus. Você que for entrando, vai compartilhando essa live. Pega esse aviãozinho do lado aqui, ó. Que daqui embaixo aqui, e compartilha essa live. Deixa eu aguardar aqui a Net. Net, faça o convite aí, minha linda. Mariana, seja bem-vinda, boa noite. Deus abençoe sua vida. Compartilha essa live, pega esse aviãozinho aqui e envia para outras pessoas. Net, eu vou te enviar o convite então, tá? Mariana, manda um abraço para sua mãe, tá? Te enviei o convite, Net. Glória a Deus. Aleluia. Conseguimos, para honra e glória do Senhor. Aí a câmera virada e eu mostrando minha bagunça aqui, porque eu estou montando aqui essa sala, como eu disse da outra vez. Ai. E aí tem umas baguncinhas, tem uma baguncinha off aqui que a gente acabou mostrando. Mas que honra estar aqui mais uma vez, né? Que bênção. Glória a Deus. Tivemos... Amém. Tivemos bastante comentário lá na outra live, né? Foi uma bênção. Foi Aleluia. uma bênção, pessoal. Interagiu com gente, vamos interagir com a gente hoje. Se você tiver alguma pergunta, né, sobre o assunto da dependência emocional, envia aqui nos comentários que a gente vai estar aqui lendo aqui, Net, no possível vai responder para cada uma de vocês. Aproveita, gente! A terapeuta está aí para responder vocês. Vamos aproveitar. Ó, você que está chegando, pega esse aviãozinho aqui, gente, ó, compartilha essa live, envia aí para as pessoas, para você que conhece alguém que possa estar aí passando por esse momento aí da dependência emocional, você fala, eu acho que aquela pessoa precisa ouvir essa live hoje, então é essa mesmo que você vai enviar aí, eu creio que será um divisor de águas para a vida dessa pessoa. Mas antes de passar para a Net, eu quero fazer uma oração, né, para a gente dar início a essa live hoje, convidar Jesus para essa sala virtual. Né? Então feche os seus olhos aonde você estiver nessa noite. Vamos conectar com o Pai nesse momento. Amém. Senhor, Deus eterno Pai, estamos aqui diante de Ti, Senhor, mais uma vez. Pai, essa live é para glorificar o Teu nome, Senhor. Pai querido, eu te entrego nas Tuas mãos essa sala virtual, Pai querido. Que a presença do Espírito Santo ela venha ser nítida nesse lugar. Que o Senhor venha falar através da vida da Net, Senhor. Que o Senhor venha trazer, meu Pai, sabedoria, entendimento, unção, ousadia e autoridade sobre a vida dela, Senhor. Pai, traga aqui homens e mulheres, Senhor, que precisam ouvir aquilo que será falado aqui nessa noite. Que só venha tomar direcionamento, Pai. E que cada pessoa que aqui ouvir, meu Pai, possa, Senhor, sentir a Tua presença, Pai. E que a cura seja ministrada sobre a vida, sobre a alma, sobre as emoções, Senhor. Seja a vida dessas mulheres e desses homens, Senhor, que aqui passarem, Pai. Toma direcionamento dessa live, Senhor. Espírito Santo, nós te convidamos nesse momento, Pai, no nome de Jesus. No nome de Jesus, nós já te agradecemos por aquilo que vai ser feito, até mesmo por aquilo que não será feito, porque tudo será na direção do nosso Deus. Né? Seja bem-vinda, fique à vontade. E vamos lá para a parte 2 da live. Parte 2 da live. Só para dar uma apanhada no geral, no que a gente falou, né, no nosso último encontro, não semana passada, mas a dependência emocional, ela está ligada mais diretamente à dor do abandono, ao medo de ser abandonado, medo de ficar sozinho, né? E ela pode ser considerada assim um transtorno emocional. E ela se dá mais propensamente na fase do mundo, né? Através da boca, a dor do abandono, ela está mais ligada nessa fase. E ligado aos pais, né, e cuidadores
pessoas que estão no convívio, no elos afetivos da criança ali. A dependência emocional na infância ela é normal, mas ela não pode ser normal na fase adulta, porque aí ela já é considerada um comportamento doentio disfuncional, né? Quando um adulto que mostra essa dependência, os sintomas dessa dependência emocional, é porque com certeza lá na infância houve uma disfuncionalidade no entendimento do que é o amor, do que é o cuidado ali para a criança que está em desenvolvimento. Então, quando falta isso na infância da criança, ela muito provavelmente vai estar desenvolvendo esses sintomas, né, e comportamentos. E hoje a gente não vai ter, né, a causa, né, ali na base da explicação do que é uma dependência emocional, porque a gente já falou. Se você está aqui pela primeira vez e quiser ouvir o que foi falado há 15 dias atrás, né? Não é, Letícia? 15 dias? Acho que foi, né? Você vai aí no perfil da missionária Letícia Moras, ou também no Geração Esther, que você vai ver essa live falando sobre a causa da dependência emocional. Hoje a gente vai falar um pouco sobre, a gente não tem aqui a pretensão de esgotar o assunto, mas a gente vai falar um pouco sobre o desdobramento da dependência emocional nas relações, né, interpessoais, nas relações onde envolve pessoas. A gente é um ser relacional e a gente precisa se relacionar, né? A gente lá desde do Jardim do Éden, que a gente vê que Adão percebeu que ele estava só e ele, né, viu ali que todos os animais tinham ali o seu par, né, o leão, a sua leoa parceira ali, e aí Deus olhou e falou: não é bom que o homem vive só, e fez para ele uma companheira, e assim ele deu uma ordem para nós: crescei e multiplicai. E cá estamos nós, a 8 bilhões de habitantes, né, porque nós somos seres relacionais. Então, esses desdobramentos da dependência emocional pode ter diversos, a dependência emocional pode ter diversos desdobramentos, afetando a saúde mental, física e além dos relacionamentos. Pode levar a baixa autoestima, a ansiedade, a depressão, isolamento social e a necessidade de aprovação constante. Lembra que a gente falou semana passada que a pessoa que tem essa dependência emocional, ela tem um sintoma de um vazio dentro de si. E para preencher esse vazio, ela sempre está ali com essa tentativa de agradar e de estar buscando ali uma validação para que o outro possa estar ali incentivando para que ela possa ir. Ela nunca tem uma iniciativa por si só, né? Então, a aprovação constante resultando em um relacionamento abusivo e dificuldade de estabelecer limites. E eu estava lembrando, estudando para esse momento aqui e lembrando de algumas matérias que a gente já estudou. E eu lembrei de um estudo que foi passado para nós, um estudo que foi, o objetivo desse estudo era abordar as características da dependência emocional, apresentar como ela afeta nos relacionamentos interpessoais e influencia negativamente a saúde mental dos indivíduos cometidos. Foi realizada uma revisão narrativa e ancorada em materiais científicos na área psicológica. Os resultados mostraram um indicativo de maior dependência emocional e o sentimento de culpa, medo e abandono, vazio emocional, despersonificação, ansiedade e depressão como principais consequências da dependência emocional. Em muitas situações,
ocorre violência doméstica e a permanência da mulher dependente ao lado de um parceiro agressor contribui para a manutenção do ciclo da violência. Olha que pesado isso, que forte que é. Assim, torna-se imprescindível abordar o assunto nas discussões sociais, buscando a conscientização sobre a dependência emocional e a importância do cuidado com a saúde mental do dependente, no intuito de evitar ou tratar o problema. Por que isso? Eu trouxe esse dado aqui de um estudo que fizeram com bases em estudo científico. Porque quando um dependente emocional entra para um relacionamento, eu vou colocar um relacionamento aqui conjugal. A menina vai namorar, vai casar, e ela tem essa dependência emocional, é muito fácil dela atrair alguém que seja dominador, dominante, que tenha necessidade de controle, né? É um relacionamento ali que chega a ser abusivo. E aí essa menina que tem dependência emocional, ela se submete muitas das vezes a esse relacionamento de abusos, né, que é um abuso, quem sabe, até verbal, psicológico e até mesmo físico. Por medo de ficar sozinha, por medo de ser abandonada, ela submete. Quantas das vezes, às vezes a gente vê, até mesmo em documentários, em reportagens criminais, falando sobre a mulher que apanha, o homem vai preso quando ele é solto e a mulher volta para ele. Por causa de... Eu vi uma cena outro dia também que achei muito triste também. Foi de uma mulher que estava sendo agredida, ela chamou a polícia pro companheiro, e quando a polícia chegou lá, que foi para levar o rapaz, ela se agarrou, ela gritava, pedia pelo amor de Deus que não levasse ele, pedindo perdão para ele, me perdoa, ou seja, ela já virou, sabe, ela já saiu do lugar de vítima ali, já se colocou como culpada daquela situação, e você vê que aquilo ali é uma dependência emocional e muito triste, viu? Até os próprios policiais naquele momento ali na filmagem, ele falando, olha gente, que triste uma pessoa quando ela é dependente emocional. Olha só, eu desconfio que eu tenha visto também essa cena aí, e é muito alarmante. É algo que a gente, como igreja missionária Letícia, a gente precisa despertar para isso, porque isso não está muito longe da gente, não. Às vezes isso está dentro do nosso convívio realmente cristão, né, religioso, e a gente precisa estar realmente difundindo trazendo essa consciência, para que nós possamos nos despertar, orientar as nossas mulheres, né, para que elas venham se curar, para que não possam entrar dentro de um relacionamento abusivo assim. Porque a gente que conhece, estuda sobre o assunto, a gente entende, mas como que é o mecanismo, como que funciona isso inconscientemente dentro da gente. Mas a menina que está ali, né, leiga, não sabe do assunto, ela está indo ali achando que está tudo em paz, está tudo tranquilo, quando pensa que não, ela está num laço e ela vira um imbróglio onde muitas das vezes ela não tem aonde recorrer, né? E aí essas consequências vai trazendo, esses comportamentos vai trazendo essas várias complicações, né? E uma das consequências é a saúde mental. A dependência emocional, ela traz baixa autoestima. A dependência emocional pode fazer com que a pessoa se valorize apenas pela aprovação do outro. Sim. Olha só, olha que profundo isso, levando a baixa autoestima. Então, você trabalha com mulheres aí, Geração Esther, um ministério lindo, maravilhoso que o Senhor colocou nas suas mãos. Mas quantas mulheres, de repente, você já deparou nessa sua caminhada, onde você via um potencial gigantesco nessa mulher, e ela estava ali com ideias maravilhosas, não consegue pôr para fora.
E quando ela te apresenta, quem sabe, uma ideia, um projeto, você fala, meu Deus, que ideia maravilhosa. E ela ali com medo, inibida, porque ela está com a estima dela muito baixa. Ela não consegue colocar para fora o que o Senhor deu nas mãos delas, entregou nas mãos dela para fazer. Então, muito facilmente a gente depara com ministérios realmente paralisados, ministérios realmente ancorados em um momento de dor. Em um momento de dor. A aprovação do outro é o que faz ela movimentar. E se, olha, presta atenção como que é a funcionalidade disso. Se eu dependo da sua aprovação para tudo, como que eu vou caminhar? Se eu dependo se eu dependo da minha amiga para tudo, para ela estar me validando, como que eu vou caminhar? Anete, isso é tão sério que você vai falando aí, eu venho me lembrando aqui de algo muito sério que eu quero falar, que eu creio que alguma mulher vai ouvir isso aí, vai servir, assim, né, de grande precisão para alguém. Eu falei para você, né, que eu passei pela questão da dependência emocional, e quando eu tive um verdadeiro encontro com Cristo Jesus, o Senhor naquele momento ele me curou, porque ele sabia que aquilo que ele preparava para a minha vida, o ministério que ele preparava para mim, eu precisava estar curada e preparada e posicionada para receber e executar, né, aquilo que o Senhor colocasse sobre a minha mão. E eu vivenciei tudo isso. Né? Eu precisava tanto da aprovação do outro que até para mim ser aceita, eu chegava até pecar. Eu ia muito para o lado da lascívia, para mim ser aprovada por alguém. Eu achava que me mostrando demais, né, eu seria aceita pelas pessoas. Eu não conseguia me relacionar bem com os meus antigos relacionamentos devido à dependência que eu tinha. Ou seja, existia esse vazio, você falou acerca do vazio, né, lacunas que existem, né, dentro de nós, quando infelizmente temos aí esse como é que fala aqui, me fugiu que é a palavra aqui, esse transtorno, né? Quando existe dentro da pessoa, existe uma lacuna, vazios, aonde ela vai procurar encher esses vazios em algumas coisas e muitas das vezes fica, né, transtornada porque não consegue suprir aquilo que a necessidade está pedindo ali. E eu era assim, eu tentava suprir algumas necessidades dentro de relacionamentos. Eu colocava ali, tudo ali dentro ali daquele relacionamento, e daqui a pouco eu ficava triste dentro daquele relacionamento, porque aquela pessoa ela não tinha capacidade de suprir aquilo que eu precisava, aquele vazio. Com certeza. Até eu ter um encontro com Cristo. Então, quando eu vejo a passagem da mulher samaritana, o Nete, é muito importante ali. Eu vejo ali a história de uma mulher que tinha uma dependência emocional. Eu creio que aquela troca ali de maridos ali, eu vejo ali uma mulher buscando preencher vazios. Né? Mas eu louvo a Deus que Jesus preparou aquele encontro com ela e ali ofereceu aquela água ali, não do poço, mas da fonte, que ela não teria mais sede, ou seja, aquele vazio naquele momento foi preenchido daquela mulher, não havia mais necessidade dela trocar relacionamentos para poder suprir aquilo que ela necessitava. Eu vejo isso. Então, quando eu penso assim, eu lembro daquilo que eu vivi. Então, quando eu tive um verdadeiro encontro com o Senhor falou, não, eu vou fazer a obra por completo, porque o que eu tenho para ela é algo tão grande que esse tipo de sentimento não vai poder existir na vida dela, porque senão ela não vai conseguir executar com excelência aquilo que eu tenho para a vida dela. Era isso que Deus falava comigo. Então teve momentos na minha vida que eu vivenciei processos que naquela época eu não entendia, mas hoje, com a maturidade que eu tenho, eu pude entender que eu estava no tempo de Deus, vivendo a proteção de Deus para mim não vivenciar antes do tempo, porque tem muitas mulheres vivenciando algo antes do tempo, antes de serem curadas. Mulheres que são dependentes emocional, elas não conseguem se desenvolver em nenhuma área da sua vida, principalmente a área ministerial. Pessoas que estão doentes, tentando curar pessoas. Nunca vai existir cura. Não tem como uma pessoa que é doente curar outra pessoa. A pessoa ela tem que estar curada, ela tem lugar de fala dentro daquilo ali, né? Então eu vivi esse tempo de Deus, esse momento que o Senhor preparou de me curar totalmente para que eu pudesse exercer aquilo que Ele me chamou. Então essa live ela é importantíssima, ela está nos ensinando o que é uma dependência emocional. A Nete está dizendo aqui hoje, gente, como pode se comportar uma pessoa com essa dependência, e eu creio que Deus trará sabedoria a ela aqui nessa noite para trazer uma forma de você se livrar dessa situação, porque
Deus tem algo muito maior para a tua vida do que você imagina. E você, mulher, você, homem, precisam ser curados. Amém. Aleluia. Missionária Letícia, dentro do que você falou, tem uma frase que eu ouvi de uma psicóloga uma certa feita, que a gente só consegue levar alguém até onde eu consegui ir. No caminho da vida, eu não consigo levar alguém além do que eu já consegui ir, chegar. Então, para eu curar outras pessoas, eu preciso sim realmente estar nesse caminho de cura, nesse caminho de cura, ter caminhado. Né? Não vamos dizer, vamos falar igual o apóstolo Paulo, eu prossigo para o alvo, não julgo tê-lo alcançado, mas eu não estou mais, com as minhas palavras eu digo aqui, no lugar, no ponto zero. Eu já caminhei, eu já caminhei alguns quilômetros nesse caminho. Então, assim, o Senhor tem algo grandioso para fazer na vida de todas vocês, mulheres que nos ouvem. Mas você precisa entender aquilo que a gente falou nosso último encontro. Entender de que eu reconheço que eu preciso de cura e eu reconhecer que o Senhor é o que pode nos curar. Os instrumentos que Deus vai levar a cura, trazer a cura para nós, são diversos, a multiforme graça de Deus trabalhar. De repente Deus pode usar um livro, pode usar uma mensagem, pode usar um tete-a-tete dentro do quarto, num fechar da porta, mas Deus pode usar uma terapia, Deus pode usar uma mentoria, Deus pode fazer todo de multiforma. Deus pode trabalhar, né? Porque o Senhor não se limita ao nosso conhecimento, o Senhor não se limita ao nosso maneiras. E uma delas é buscar o Senhor, outra delas é buscar a ajuda profissional. E falando sobre isso, buscar a aprovação, eu tenho o costume de dizer, não sei se, eu acho que eu falei na outra live, que esse vazio é tão grande que eu entro num relacionamento com um boleto na mão e esperando que o outro pague esse boleto para mim. Não tem condições. Muito forte. Então, assim, a estima da gente, ela precisa, a autoestima precisa estar ok, para que quando eu entre nesse relacionamento, eu entre ali para formar uma família. Não está ali para que o outro me preencha. Não existe isso. Eu atendi uma moça com 18 anos, ela tem 18 anos. Ela disse, Nete, eu orei com o meu namorado antes da gente começar a namorar, o Senhor aprovou, só que agora eu estou decepcionada, eu tô me sentindo triste. Eu falei, por quê, minha filha? O que aconteceu? Ela falou, eu achei que eu ia me tornar uma pessoa feliz depois que eu começasse a namorar. No entanto, a tristeza ainda está aqui, eu não sou uma pessoa feliz. Eu falei, mas quem te diz que um relacionamento pode te fazer feliz? Você precisa ser feliz em Jesus. Você precisa ser feliz em você. Aprender a viver em solitude, né? Não solitária, mas em solitude, né? Estar só consigo mesmo, né? É algo que está ligado à estima, à autoestima. Eu sei que a gente não pode aprofundar muito aqui em cada tópico, porque hoje a gente está com o tempo mais corridinho, né, missionária? Mas outro desdobramento da dependência emocional é a ansiedade e a depressão. O medo de ser abandonado, ele é constante, que fica ali, a pessoa fica ligada constantemente, às vezes não consegue desligar, descansar para dormir, por causa dessa ansiedade que é gerada. O medo de ser abandonado e a necessidade constante de aprovação pode gerar ansiedade, até mesmo depressão. A depressão e a ansiedade, elas andam juntinhas. Não necessariamente 100% de chance, o que eu vou dizer aqui agora, mas toda depressão, ela é oriunda de um estado de ansiedade. Quase 100% de todos os casos de depressão é oriundo de um estado de ansiedade. Também pode se dar um desdobramento de isolamento social. Ao mesmo passo que eu vou querer abraçar todo mundo, querer correr para estar perto de todo mundo, conectar com todo mundo, porque medo de ficar sozinha,
também pode cair no outro extremo de se isolar socialmente, porque com medo de ser rejeitada, medo de ser abandonada. Então ela prefere não entrar nesse relacionamento. Letícia, você tá me ouvindo direitinho? Ah, tá, porque estava paralisado para mim. Eu estava compartilhando a live, tá? Mas pode continuar falando. Você me falou da outra vez e eu esqueci. Então eu estou dizendo aqui que esse isolamento social pode ser por medo de eu vou me relacionar, e se eu me relacionar, eu posso correr o risco de ser abandonada. Então, ao mesmo passo que eu vou desesperadamente em busca de conexões para que eu não fique sozinha, eu posso também me isolar por medo de conectar e ser abandonada novamente. Olha que complexidade. Meu Deus. Então, a gente Isso é muito sério. está falando, muito sério, né? Então, a gente está falando aqui dos desdobramentos que essa dependência emocional pode fazer. E também, na saúde física, pode estar relacionado também ao estresse. A busca constante por aprovação e o medo de perder o parceiro, ou aquela amizade, ou aquela pessoa que está ali do seu lado, sendo um colega ali que você começou, uma colega que você começou a se conectar para gerar uma amizade, o medo de perder essa conexão pode gerar um estresse crônico, afetando a saúde física. E aí a gente sabe, não vai dar para aprofundar, mas a gente sabe que o estresse está muito ligado aos hormônios o cortisol, adrenalina, noradrenalina, que está ligado à nossa glândula suprarrenal, que ela está acima dos rins. São como se fosse um chapéuzinho por cima dos rins. Essa glândula, ela que produz esses hormônios, que é o cortisol. Ele é muito benéfico para a nossa saúde, mas se ele ficar em pico constantemente, ele pode trazer uma fadiga adrenal. O que é isso? Essa glândula, que é essa adrenal, ela vai ficar tão exausta de trabalhar que ela pode perder a sua capacidade de produzir esse hormônio e a gente ter baixa desse hormônio, ligado aqui ao estresse constante. Então, pessoas que sofrem um trauma, tipo um abuso sexual, um estupro, uma violência física, pode sim ter um grande acúmulo desses hormônios, e se ele não conseguir baixar, a pessoa pode sim chegar a essa fadiga adrenal. Então, eu vou te dar a palavra que eu sei que você respirou para falar, mas uma das questões que a gente pede, essa semana mesmo eu pedi uma dosagem de cortisol, para que a gente possa estar olhando, porque ela está com um quadro de ansiedade e depressão pós-traumático. Então, a gente já logo pede, dependendo do caso. Por quê? Porque pode sim. Porque depois de um grande estresse, pode vir dar uma queda muito brusca e a pessoa ficar ali cansadinha, ficar sem força, desânimo. E às vezes não é depressão, às vezes é falta desse hormônio. Então, o estresse constante, ele está muito ligado a isso tudo. Então, a gente precisa de entender que isso não é somente uma coisa assim, ai, fulano é tão xixelento, fulano meu Deus, não pode falar nada que chora, porque não sei o que é gruda demais, porque toda hora quer abraçar. Gente, isso a gente está falando de um transtorno que pode estar ligado a uma dor tão profunda. Pode ser algo que foi trauma, mas pode ser marcas emocionais. E a marca emocional, ela é muito mais difícil de se curar do que um trauma. Eu ouso em dizer isso, porque os meus professores ensinam isso.
Um trauma, você sabe que ele é pontual, você vai ali, você vai no ponto. Mas uma questão que é uma marca emocional, que fica ali todos os dias, uma questão ali de estresse, uma questão desconfortável todos os dias, vai dando um acúmulo de emoções que é difícil de se curar muitas das vezes. E aí, nós como servos do Senhor Jesus, nós precisamos buscar Ele. Porque Ele pode curar, Ele pode trazer alívio para a nossa alma, Ele pode transformar todo o nosso ser. Como eu disse, Ele tem a multiforma e graça de trabalhar. Deus pode enviar para você um recurso, quem sabe, muito diferente do que Ele enviou para mim, do que para Letícia. Ele pode usar alguém, Ele pode fazer o que Ele quiser, mas Ele pode te curar. Fato é. Pode falar, missionária, senão fala aqui até meia-noite. Então, eu queria te falar uma situação para você ver que entra dentro do quadro da dependência emocional. Eu conheci uma pessoa que ela tinha uma dependência muito grande em cima do esposo, né? Do cônjuge. E uma certa vez o esposo trocou a esposa por uma outra pessoa mais jovem, uma menina mais jovem, e aquilo trouxe um baque muito grande na vida dessa mulher, que trouxe uma tristeza tão grande nela, um desespero tão grande, que ela tinha uma dependência muito grande nesse homem, que ela passou muito mal um dia, ela foi para uma consulta, ela entrou, entre aspas, normal, numa consulta médica, e ela já saiu do consultório ali para uma cadeira de hemodiálise. E o médico falou para ela que esse trauma que ela teve, né, após a separação, o divórcio, isso tudo que ela vivenciou, trouxe essa enfermidade física que paralisou, né, os rins dela, e ela fez o tratamento por pouco tempo de hemodiálise até vir a falecer, e hoje ela não está entre nós mais, e tudo isso começou com o trauma da separação, ou seja, ela tinha uma dependência tão grande naquela pessoa, que ela viveu com ela ali naquele casamento, que levou ela à morte, à tristeza. A gente até fala, né, que a tristeza matou ela, porque a questão emocional dela levou ela a ter problemas físicos, que foi nos rins, paralisou os rins dela. Meu Deus, olha só, gente, a complexidade disso. Isso na nossa linguagem fala-se de doenças psicossomáticas, né? Então, o salmista Davi fala sobre isso. Enquanto eu me calei, meus ossos se envelheceram, eu acho que é alguma coisa assim. E enquanto eu não confessei, enquanto eu fiquei triste, enquanto eu fiquei para baixo, e aí eu tô falando aqui agora, trazendo para o nosso contexto, enquanto eu não coloco a minha dor para fora, os meus rins se adoecem. Isso. Meu Deus. Então, existe casos, e aí eu vou falar um pouquinho até de mim aqui agora, de pessoas que têm problemas de coração, problemas cardíacos, por causa de problemas emocionais, que na verdade não tem nada no órgão coração, mas estão nas emoções e que elas somatizam no órgão. Então, quando eu passei por um trauma muito profundo, trauma religioso. Hoje tem até muitas linhas terapêuticas tratando até sobre isso, traumas religiosos, né? Mas eu sofri um trauma religioso onde eu perdi um pastor muito amado e não perdi para a morte, mas infelizmente a gente perdeu para o pecado. E aí a igreja veio a dividir, isso eu estou falando de quase 27, 28 anos atrás, muitos anos, 25 anos atrás mais ou menos. Eu tive ansiedade, depressão, eu tive síndrome do pânico. Então, são questões que estão relacionadas a um estresse, a uma dor da alma que somatiza no corpo. E aí eu chegava no pronto-socorro que me dava taquicardia e eu ficava com coisa que eu estava morrendo, chegava no hospital, os médicos botavam aparelho em mim, não tem nada, você não tem nada no coração. E até que eu entendi isso, na verdade eu não entendi, passou. Mas eu me tratei durante 2 anos. Vez ou outra eu estava lá no pronto-socorro, estava no hospital, porque era algo que estava na minha alma, que somatizava no corpo. Então tem muito disso, muitas pessoas sendo tratadas, onde a medicina trata o sintoma, mas a causa está ali.
está encoberta. Pastora Tânia Teresa, ela fala em uma das suas ministrações que não existe câmara de ressonância magnética para revelar a dor da alma. Isso é forte. Tem para revelar um cálculo, um tumor, uma fratura óssea, mas a fratura, o trauma da alma não existe. Para você ver, voltando na mulher do poço ali, você pode ver que Deus foi lá na intimidade dela, e assim que ele foi, ela tem o reconhecimento como profeta, né? Ou seja, o Senhor tocou na ferida da alma dela, né? Exatamente. Meu Deus, e aí, missionária Letícia, existe sempre esses dois polos, esses dois extremos, onde a pessoa, por dependência emocional, ela vai desacerbadamente ou compulsivamente buscando relacionamentos, tem que estar ali no meio, se ela não estiver participando, se ela não tiver... Aí ela começa a buscar também uma conexão tão grande, onde ela começa a pegar coisas desnecessárias para ela. É aquilo que a gente falou um pouco no nosso último encontro, onde a pessoa assim, não eu faço, pode deixar que eu faça. E aí começa a pegar um monte de coisa para fazer, somente para agradar, não consegue dizer não consegue... eu tenho o costume de dizer, ontem mesmo eu falei com uma menina que chegou para mim agora, se o sim que você fala é um não para você, avalie esse sim. Porque o sim que você dá para o outro não pode ser um não para você. Isso aí, forte. Forte, né? Então a gente precisa estar conectada com essas nuances, né, do relacionamento, para que a gente não possa estar acarretando ou vivendo nesse ciclo de dependência. A ansiedade, a depressão associada à dependência emocional pode levar a problemas do sono e da alimentação. A gente sabe que a insônia, ela está muito ligada às questões emocionais também. Você vê que se você passa por um problema ali pontual, onde você não conseguiu resolver, é muito fácil você deitar e ficar ali com aquele problema na cabeça, rodando. Né? Aí não consegue pegar no sono. Às vezes não é que você tem problema, falta de substâncias químicas, neuroquímicas para dormir, mas é porque você está preocupada, não consegue desligar para dormir. Então essa dependência emocional que gera esse estresse pode gerar essa ansiedade ao ponto de você não conseguir dormir direito. Também, em casos extremos, pode levar a abusos de substâncias, né? Algumas pessoas com dependência emocional, olha só, podem recorrer ao uso de drogas ou álcool como forma de lidar com a ansiedade e o medo. Oh, meu Deus! Eu acho que, sim, foi o Tiago Brunet, eu ouvi ele, um cortezinho de um podcast, ele falando que é muito estratégico de Satanás tirar os cuidadores, principalmente o pai, da vida da criança na infância. É muito estratégico, porque ele sabe que se tirar o pai, tirou a referência de pai, tirou a referência de mãe, está tirando o alicerce dessa criança. E consequentemente, vai se tornar um adulto onde essa dependência vai estar muito ativa, muito latente. Porque a criança começa a buscar conexão. Onde está o meu socorro? Onde está aquele que deveria me socorrer? E aí, muito facilmente, eu não sei se eu falei isso no nosso último encontro aqui, mas eu tenho dito em minhas oportunidades, que aí onde há falta de cobertura, há o oportunismo do inimigo usar pessoas, há uma oportunidade para o inimigo usar pessoas para abusar, para denegrir, para defraudar, para tirar a inocência dessa criança. Então, a dependência emocional, ela está muito ligada também à falta da conexão com os pais. A gente falou disso aí no nosso último encontro. Onde ali, hoje em dia,
nessa pós-modernidade, onde a gente, graças a Deus, a gente tem muita facilidade de conexão aqui, virtual. Você está aí no estado do Rio, aqui em Minas Gerais, Muriaé, e nós estamos aqui ao vivo falando para não sei quantas meninas, centenas e milhares de pessoas que poderão ver a gravação dessa live. Mas isso também tem trazido muitos prejuízos, onde a conexão ali na mesa, no sentar na mesa, você falou aí na introdução sobre a experiência do lar, né? Essa mentoria que é uma maravilha, gente, quem não fez, faça. Missionária Letícia abriu vaga aí, ó, procura ela. É uma benção essa mentoria. Ele fala sobre realmente a importância de sentar à mesa. E sentando à mesa a gente olha nos olhos. E aí você vai estar ali conectando com seu filho e não deixando essa oportunidade dessa dependência emocional ser gerada dentro dele, porque você vai estar sanando essa lacuna. E é na infância, irmãs, vocês que estão nos ouvindo, é na infância que isso é sanado, é que isso é preenchido, é que essas necessidades afetivas são sanadas. Porque senão na vida adulta pode sim dar todos esses desdobramentos se a pessoa não descobrir. Pô, gente, quanto isso pode estar sendo gerado, né, as consequências disso dentro de relacionamentos, né? Por quê? Porque faltou lá na infância. Faltou cobertura, faltou validação, faltou proteção, faltou cuidado, faltou o abraço, o beijinho, né? Então a gente precisa estar cuidando disso hoje. E, missionária, eu quero deixar você bem à vontade aí, embora seja você a autora da live, mas é porque eu falo demais, por causa do seu tempo, você me fala aí, tá? Deixa eu olhar aqui o tempo aqui, a gente já está dentro do tempo aqui. Mas isso é muito sério que você está falando, essa ausência dos pais dentro de casa, isso é muito importante, gente. Infelizmente, eu tenho vivenciado isso dentro da minha família que eu falo em geral, tá, gente? Não tô falando da minha casa aqui, não, dos parentes, né? Em geral, da parentela. Infelizmente, eu ainda tenho vivido isso dentro da minha parentela, sabe? E o que eu tenho, a minha oração para isso é que o Senhor, Ele venha suprir as necessidades emocionais de cada um, sabe? Para que não venha vivenciar coisas terríveis que muitas pessoas estão vivenciando devido a essa dependência emocional. Isso é muito triste. Sim. Quantas mulheres, você falou acerca da mentoria, né? A mentoria é um divisor de águas, onde traz a mulher para o centro da vontade de Deus, né? Que é estar dentro dos seus lares, cuidando dos seus lares, da sua família. E muitas mulheres, né, têm se distanciado do real chamado, saído de dentro dos seus lares para conquistar coisas maiores e deixando o mais importante para trás, que é os seus filhos e a sua família. Hoje, com um pouco que eu tenho aprendido, que eu tenho ouvido com pessoas assim como você, Onete, quando eu vejo uma mãe pegar uma criança que ainda não tem tanto entendimento, quer dizer, que não tem nada de entendimento, né? Coloca aquela criança numa creche, terceiriza aquilo que Deus colocou sobre suas mãos. E você sabe, quando a gente reconhece o resultado daquilo ali, a vontade é de chorar. O aperto no peito vem porque você sabe, se Deus não tiver misericórdia, não interferir naquilo ali, você sabe qual será o futuro daquela criança. Até que na mentoria nós aprendemos, né, que é no lar que o coração se forma. Exato. Né? A forma como criamos os nossos filhos, a nossa família, vai dizer se no futuro ela prospera ou se ela fracassa. E eu quero dizer algo muito importante aqui nessa live. Lá no Salmos 91, vai dizer que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Mas lá no 3 vai dizer, ele te livrará do laço do passarinheiro. Passarinheiro, gente, é um homem que pega pássaros. E o homem que pega pássaros, ele vai armar uma situação para pegar aquela ave, aquele pássaro. E quando ele arma aquela situação para pegar esse pássaro, né, tá aí em Minas, muitos falam arapuca ou armadilha, seja lá como você possa dar, ele coloca um atrativo lá dentro para que o pássaro possa ser pego. E esse passarinheiro é o inimigo de nossas almas, que está todo o tempo armando armadilhas para pegar a mim e a você. Então ele tem colocado
colocado atrativos, coisas que atraem aos nossos olhos, à nossa carne, aos nossos vazios, né? Ele sabe dos nossos vazios, das nossas lacunas, e o inimigo de nossas almas, que é o real, o único inimigo, que é Satanás. Não quero dar voz para ele aqui, mas quero honrar somente o nome do nosso Deus nessa live. Mas nós temos que dizer quem é o nosso real inimigo. Ele tem colocado atrativos dentro dos lares, aonde homens e mulheres têm se saído dentro das suas casas e têm deixado vazios lá. E esses vazios, um dia, vai procurar ser preenchido. É onde você disse aí, né? Vai ser preenchido o quê? Prostituição, nas drogas, jogos, e até em relacionamentos que parece que é algo simples, mas é algo muito sério, que quantas mulheres e homens aí sofrem, não são felizes dentro dos seus casamentos, dentro dos seus relacionamentos, por causa dessa dependência emocional. Então, hoje tem homens e mulheres que estão sofrendo, né, a perca aí dos seus relacionamentos. Por quê? Porque lá no passado houve falta de algo muito importante. Então, por isso que eu trouxe a importância dessa live, da questão da dependência emocional, porque quando você conhece o outro, você consegue até se relacionar melhor, né, Nete? Por quê? Você passa a ter empatia pela pessoa. Exatamente. Você consegue entender o porquê daquele comportamento, o porquê daquela situação, e até mesmo Deus te traz estratégia para você contornar a situação. Então, a Bíblia fala que o povo perece por quê? Por falta de conhecimento. Aí, às vezes, alguém passa por essa live, eu não tenho paciência para ouvir. Mas lá na frente você vai vivenciar coisas que, se você ouvisse aqui hoje, você tiraria de letra. Porque você aprendeu. Então, todo mundo que senta para aprender, ela aprende. E quando nós aprendemos, nós colocamos em prática aquilo que nós aprendemos. Então, a dependência emocional ela é muito mais séria do que nós imaginamos, né? A Bíblia fala sobre ela, né? Os especialistas, assim como Nete, né, que é uma terapeuta, os psicanalistas, os psicólogos, né, os cientistas que estudam, estão sempre trazendo aí novidades acerca dos nossos emocionais. E precisamos sermos curadas. E hoje, nessa live, não é um templo, aqui não é um culto, mas a presença de Deus, ela se faz aqui, porque desde o primeiro momento nós convidamos Jesus para essa sala virtual. E eu creio que através dessa live você possa receber a cura da sua vida. Se você tem uma dependência, eu creio que hoje, Nete, nós não temos poder sobre nada, nós não temos nada. Mas o Deus a qual nós servimos, Ele tem poder de curar. Assim como eu tive um encontro com Jesus e fui curado da dependência emocional, para hoje eu vivenciar o novo de Deus na minha vida, você também, se acreditar em você hoje, que você é capaz de receber essa cura, e com fé e determinação você será curada no nome de Jesus. Nete, o tempo não foi muito, mas o pouco aqui foi o suficiente para Deus fazer coisa grande. Creio que pessoas vão voltar aqui para assistir e vão ser edificadas através da sua palavra. Quero te agradecer mais uma vez pela oportunidade, né, de estar aqui comigo, disponibilizando o seu tempo, o seu conhecimento, dividindo, tá? Porque quando aquela mulher recebeu daquela água da vida, ela não pensou em duas vezes em largar o cântaro, a dependência dela, e correr para dividir daquela água que ela recebeu. Amém. E você está fazendo isso, dividindo essa água conosco, né? Trazendo aí para nós esse conhecimento, né? Esse momento de cura para nós aqui, né? Através do conhecimento, através da presença do Senhor. E que Deus continue abençoando o seu ministério, a sua profissão, que cada mulher e homem que entrar, seja jovem, criança, que adentrar por esse consultório que você está aí, né, transformando aí, vai receber a cura da alma, serão libertos para ser glorificado, tá? Amém, missionária. Eu quero deixar aqui, eu quero fechar aqui a minha fala dizendo realmente isso. Se o sim que você dá para o outro é um não para você, avalie esse sim. Avalie. Se o sim que você dá para o outro não passa dentro do crivo dos princípios onde você estabeleceu para você mesma, dentro da palavra de Deus, avalie. Porque senão você vai viver dentro desse ciclo e ele é infinito, ele é insaciável. Faça o
caminho inverso. Volte para o caminho da cura, se posicione. E eu quero dar um conselho para você, quem sabe que está aqui ao vivo ou que vai ouvir depois. Se você identificou, a gente não falou de tudo aqui, mas a gente abriu um leque de possibilidades de entendimento, onde você vai começar a entender, quem sabe, desse assunto e buscar mais conhecimento, ler, ouvir, tem muito conteúdo, buscar um profissional, mas você vai ter certeza que você tem essa dor, você vai buscar essa certeza e você vai buscar no Senhor, você vai se direcionar, você vai curar-se primeiro. Não entre em um relacionamento conjugal sem antes você entender isso aqui. Meu Deus. Porque senão vai ser muito mais difícil para você. Eu falo, missionária Letícia, que toda igreja deveria ter um curso para casais, onde se fala sobre esses assuntos. Eu também. Porque ele é uma preparação. É uma preparação, onde se passa por esse entendimento, porque são duas vidas distintas, que vieram de famílias distintas, com costumes, tradições diferentes, se unem ali para formar um outro lar. Os conflitos cria-se muitas das vezes embates, onde fica ali daquele conflito. Então, se não souber como o outro funciona, o que envolve essas questões emocionais e relacionais, a gente pode jogar a perder uma família que está sendo construída. Então, a nossa palavra hoje aqui, ela é breve, mas ela é direta. Busque cura. Busque cura porque o Senhor quer te curar. O Senhor quer te curar. Se precisar de uma profissional, eu estou aqui. Precisar de um conselho pastoral, missionária Letícia está aí. Ela é uma mulher sábia, uma mulher que tem buscado o Senhor, tem mentorado mulheres. Façam, gente, essa mentoria. Mulheres casadas, meninas solteiras que vão se casar, estão preparando para casar. Faça essa mentoria, experiência do lar. Mostra aí, missionário, o livro. Aí, ó, a experiência do lar, gente, ela é profunda, profunda. É um quebrantamento só do início ao fim, Deus falando do início ao fim. Então façam, só façam, que vocês vão sair. Já é um grande começo para tudo isso que a gente está falando aqui, né, missionário? É um grande começo para tudo isso que a gente está falando. E que o Senhor possa abençoar grandemente a sua vida. Um beijo no coração de todas e fiquem com Deus. Amém. Gente, fiquei muito feliz com essa live de hoje. Gente, lembrando que terça-feira nós vamos ter, Lete, a live com a Paula. Não sei se você conhece a Paula Santana, né? Da live de terça-feira. Ela é da Metodista Valentim, se eu não me engano, aí, Muriel. A Paula, ela teve no Geração de Esté, aí nos encontros, né? Aí em Muriaé. E no dia que eu convidei ela para ministrar, eu pedi ela para falar sobre rejeição. Eu tô errando aqui. Eu não pedi, eu lembro, é isso aí, eu não coloquei tema nesse dia. É ela que chegou com o tema lá. Gente, ela falou assim, hoje eu vou falar sobre rejeição. Ela soletrou o nome, na hora que ela terminou de falar. Gente, tinha uma senhora lá, que nós ficamos com trabalho de libertação o tempo inteiro. Ela teve um momento de libertação, e ela falava, gente, eu tô sendo curada da rejeição. Tô sendo curada da rejeição. E tinha lá, né, a Dávia, né, que é o nosso fruto de Geração de Esté, também foi curada da questão da rejeição, isso é muito forte, através do testemunho dela. O testemunho dela é muito forte, então, terça-feira não perca a live, porque você vai ouvir a história de uma mulher que teve uma superação aí, uma cura acerca da rejeição aí, tá? Vai ser forte aí o testemunho dela, e é bênção, é uma mulher de Deus, tá, meninas? Olha, então, vocês ficam com Deus, a paz do Senhor Jesus, compartilha essa live, vou colocar lá no YouTube, depois eu vou mandar o link aí para quem, né, participa aí da minha linha de transmissão, lá do grupo do Geração de Esté. Se você quiser participar aí, gente, do grupo do WhatsApp, deixa aí seu WhatsApp depois aqui para mim, que eu vou adicionar você lá, vou estar enviando o link e você vai poder assistir aí do início ao fim dessa live maravilhosa que nós tivemos hoje. Net vai voltar de novo, tá, gente? Volta sim. Ó, quero sugerir um tema, então. Nós vamos falar de traumas e marcas emocionais. Podemos? Eita, a próxima? Agora, fechado. Então tá jóia. Gente, ó, grande beijo. Vou sair daqui já para um culto para adorar o nome do Senhor. Um abraço para vocês, né, tchau? Muito obrigado. Que Deus abençoe vocês. Fica na paz. Amém. Tchau.